Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje vamos falar sobre Aves de Rapina, Harley Quinn e sua emancipação fantabulosa. Então já se inscreve aqui no canal, deixa seu joinha aqui nesse vídeo e vamos falar de Aves de Rapina. Se você estava vivendo embaixo de uma pedra, Aves de Rapina é o novo filme da DC que vai focar na história da Harley Quinn depois que ela saiu do Esquadrão Suicida e depois que ela terminou com o Coringa, né? O Joker, o palhaço, esse cara aí que vocês conhecem. Lembrando que não é o mesmo Coringa do filme Coringa, né? Então a gente ainda tá falando do Coringa do Jared Leto, que é o Coringa do Esquadrão Suicida, mas aqui a gente tá falando de algumas outras personagens que juntas com a Harley vão formar o grupo Aves de Rapina, que é um grupo que vocês com certeza conhecem de quadrinhos, é um dos grupos que se tornou mais famoso, mais popular, mas ser focado em mulheres fodas. Basicamente é isso. E aí a DC resolveu dar nas mãos, quer dizer, a Margot Robbie colocou na cabeça dela que ela queria fazer um filme solo pra Harley, na verdade ela queria fazer um filme Girl Power, então desde a época do Esquadrão Suicida ela já tava lá no ouvido do David Ayer da DC falando, olha, eu quero fazer o filme, olha, eu quero fazer o filme, olha, eu quero fazer o filme. E aí ela juntou esse grupo de mulheres maravilhosas que, dirigidas por uma mulher incrivelmente maravilhosa também, que é a Kate Young, conseguiu fazer esse filme acontecer. A Margot Robbie é produtora executiva do filme, e aí eles botaram esse filme pra cima e se tornou um dos maiores lançamentos da DC, porque as pessoas estavam realmente muito animadas pra assistir a história da Harley. Esse vídeo aqui, eu vou fazer a crítica do filme, não vai ter spoilers, então vocês podem assistir esse vídeo aqui sem medo e antes de assistir ao filme, que estreia no dia 6 de fevereiro. Então basicamente nesse filme, como eu falei, a gente vai ver a Harley depois do término dela com o Coringa, e a gente vai ver ela se juntando com algumas outras mulheres de Gotham que estão passando pelos seus próprios problemas e que, né, usariam ali uma ajuda de uma mulher que é muito empoderada, que é a Harley Quinn. Na verdade, ela vai, né, estar no processo de se tornar uma mulher empoderada depois de superar e sobreviver a um relacionamento abusivo que era o relacionamento dela com o Coringa. Então, junto com a Harley, a gente tem a introdução de novos personagens, a gente tem a Caçadora, a gente tem a Canário Negra, a Cassandra Cain e a Renee Montoya. Todas essas vêm de lugares muito diferentes e têm objetivos muito diferentes, mas elas vão perceber com o passar do filme que elas querem chegar no mesmo lugar e aí elas acabam se juntando. Eu acho que assim como Esquadrão Suicida, é um filme que tem essa vibe de Esquadrão Suicida. Eu acho que até por ele ser atualmente o único filme no universo da DC que está de fato conectado a um outro filme sem ser a continuação, né? Então, obviamente, Mulher Maravilha está conectado a Mulher Maravilha. Dessa forma, a gente vai seguindo, mas a gente ainda não sabe muito bem como esses filmes vão se costurar de uma forma completa, né? A gente ainda não sabe nem aonde o Pattinson vai se encontrar ali nessa história. Enfim, eu acho que o que importa é que o Aves de Rapina é um filme que funciona sozinho. Eu acho que isso é um dos grandes acertos da DC nos últimos anos com os filmes que eles estão fazendo, é focar naquele filme que está sendo feito naquele momento e deixar as conexões mais pra frente, se é que elas vão existir, né? Então, óbvio, a gente tem o Coringa, que é um filme que fez muito sucesso, é um filme solo, basicamente. O próprio Esquadrão Suicida, apesar de muitos problemas que ele tem, ele é um filme que tá ali sozinho, né? Então, o que funciona no Esquadrão Suicida funciona porque tá ali dentro do filme, sozinho. E Aves de Rapina, né, pegou aí dessa fonte e faz a mesma coisa. Apesar da gente ter algumas poucas conexões com outros filmes, incluindo o próprio Esquadrão Suicida, é um filme que tá lá e funciona sozinho. Mas aí o que acontece? A gente tem 5 personagens, uma que a gente já conhece, que é a Harley, mas a gente vai explorar a história dela mais pessoalmente, né, do que aconteceu com ela depois que ela termina com o Coringa, mas a gente tem outras 4 personagens que precisam ser apresentadas, porque muita gente não conhece elas, nunca ouviu falar nessas personagens, não sabe quais são as vontades, quais são as motivações delas, então isso precisa ser explicado no filme. E por isso o filme acaba se parecendo bastante com o Esquadrão Suicida, mas as partes boas de Esquadrão Suicida, porque sim, Esquadrão tem partes muito boas, né? Isso inclui a introdução dos personagens, toda a fotografia do filme, toda a forma com que tudo é construído, né? Aqueles letreiros com os nomes dos personagens. Então tudo isso funciona. E nesse filme a gente também tem a quebra da quarta parede pela Harley, que tá narrando a própria história enquanto ela acontece, né? Então tem várias gracinhas que acontecem. E eu acho que isso funciona também por ser extremamente Harley Quinn. A gente sabe que ela é uma personagem muito fora da casinha em muitos sentidos. E eu acho que montar a história da forma que eles montaram, que muitas vezes é uma história não linear, funciona por ser um filme focado nessa personagem que é
completamente louca. Eu acho que outra coisa que, assim, tá incrível nesse filme, com certeza, são as cenas de luta. A gente tem 5 mulheres, na verdade 4 mulheres, que lutam muito bem. E, inclusive, na CCXP, quando elas vieram pro Brasil, durante o painel, elas falaram bastante sobre esses estilos de luta. Então, cada uma das personagens tem um estilo de luta completamente diferente. E a gente tem um momento específico no filme onde a gente vai focar no estilo de luta de cada uma delas, onde a gente vai ver elas em ação, elas fazendo coisas. E eu acho que isso é muito legal, porque ajuda a construir e ajuda o público a se identificar mais com essas personagens, possibilitando até que elas se tornem personagens independentes da própria Harley Quinn, né? Porque eu acho que um dos grandes medos é que elas ficassem sempre conectadas a essa Harley Quinn e esse universo, e eu acho que a Harley é uma personagem muito maior, né? Ela funciona em muitos outros universos, em muitos outros contextos. Então a gente sabe que depois desse filme as aves de rapina vão poder existir com ou sem Harley Quinn. E aí então as cenas de luta são muito boas. Como a gente tem uma diretora mulher, isso tira muito da parte sexual das cenas de luta e deixa elas de fato extremamente interessantes, como cenas de luta mesmo, com momentos épicos, com chutes e socos e voadoras. É um filme bastante violento, inclusive ele é classificação mais 16 aqui no Brasil, então menores de idade não vão poder assistir. É um filme que tem um quê violento, até mais do que o próprio Esquadrão Suicida. Eu acho que tem muitos momentos que foram cortados do trailer. Tem coisas que foram suavizadas no trailer e que no filme estão da forma correta, 100% do jeito que é, e são momentos bastante violentos. Eu acho que faz sentido, até porque eles pintam Gotham de uma forma muito mais colorida, mas sem deixar a gente esquecer que ainda assim é Gotham. Um detalhe que eu achei muito interessante e que eu gosto também por ter vindo de uma diretora mulher e por ter essa visão feminina no filme, são todas as pequenas transgressões masculinas que a gente tem nesse filme. Então a gente tem em muitos momentos personagens masculinos fazendo coisas de homem. Não tem o que dizer, entendeu? Então é o cara que a gente vê que ele tá tentando, né, dar uma pegada ali na menina porque ela não tá muito bem na cabeça, porque ela tá meio bêbada e etc. Isso acontece. Tem uma cena muito forte, não vou falar, descrever a cena totalmente pra não dar spoiler pra vocês, mas tem uma cena muito forte que acontece com o personagem do Will McGregor, que eu acho que é esse momento em que vira a chave da Canário Negro, principalmente. É um momento muito terrível e é um momento muito real e fala bastante sobre essa coisa de sororidade, de feminismo, de mulheres apoiando mulheres. Então é um momento muito difícil, é um momento difícil de assistir, inclusive, e a gente sabe que é um momento que acontece não só num filme de fantasia como Aves de Rapina, mas na vida real também. Então eu gosto de como a diretora consegue colocar essas pequenas coisas no filme que ajudam ainda mais a criar essa ideia de sororidade, essa ideia de mulheres ajudando mulheres, e como as mulheres acabam sendo essas pessoas vulneráveis na mão de homens que nem sempre são os caras mais não é o chefe do crime, é todos os capangas embaixo dele acham que eles têm direito de fazer diversas coisas com as mulheres por causa da situação onde elas estão, por elas estarem bêbadas, por elas estarem usando roupa de determinado jeito. Então eu acho que isso está dentro do filme e isso é muito, muito legal. E óbvio, um destaque muito bom para a cena onde a Canário Negra pede uma xuxinha de cabelo para a Harley dá para ela. Eu acho que isso muda tudo, isso é muito aquela coisa de que as mulheres em filmes de super-herói, elas são sempre perfeitas, elas são sempre daquele jeito, o cabelo nunca tá na cara, a maquiagem tá sempre linda, maravilhosa, perfeita. Em Aves de Rapina não é assim que acontece. Em Aves de Rapina o cabelo fica na cara, porque assim, a gente sabe que no momento que a gente tá fazendo alguma coisa, o cabelo sempre fica, né, tipo assim, você fica tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Você precisa prender o cabelo, precisa botar uma xuxinha no cabelo, e isso acontece. E eu acho que a gente também vê uma Harley muito mais fodida, no sentido de a Harley apanha muito, ela sempre tá com a maquiagem borrada, ela sempre tá com a maquiagem toda cagada, ela não é aquela Harley linda, gostosa, perfeita que a gente viu em Esquadrão Suicida. Então ela não tem essa parte fetichista, né, que pro público masculino, que era ter uma personagem de shortinhos curto e sutiã. Isso não significa que as personagens não tenham apelo sexual, isso não significa que as personagens não mostrem o corpo, não gostem do corpo, mas eu acho que é interessante a gente ver essa mudança de como as personagens estão mostrando o corpo porque elas querem, e não porque é isso que é preciso, não é porque isso é exigido delas em nenhum momento. O vilão do filme é um vilão ok, eu acho que o fato dele ser o Ian McGregor, obviamente, aumenta os pontos dele, ele é um vilão extremamente canastrão, mas ele não é o foco do filme. O foco do filme é introduzir essas personagens femininas. Então, como vilão, ele funciona porque ele tem ali os motivos dele, ele tem ali os objetivos dele, o que ele quer, e ele tem
tudo que envolve ele, né, com todas essas personagens e faz elas acabarem se juntando contra ele. Então eu acho que ele funciona muito bem, ele é o vilão ideal pra esse filme, porque a gente não precisava de um vilão que precisasse de muito tempo de tela, que precisasse tomar conta de muito espaço, até porque a gente não teria tempo pra introduzir esse vilão, todas as motivações, né? Então tinha que ser uma coisa simples, e esse vilão, ele cumpre todas essas funções, ainda sendo um personagem muito legal, muito interessante, que funciona muito bem pra toda a estética do filme, pra tudo que a gente precisa, ele funciona, ele tá bem encaixado, ele tá bem amarrado com tudo. Então eu acho que isso é muito, muito legal, mesmo ele não sendo o Thanos, né? A gente também não pode esperar que seja o Thanos, porque isso não dá pra resolver em um filme, é preciso 10 anos pra resolver isso. Então é claro que precisava ser uma coisa um pouco mais simples, mas eu acho que ele funciona muito bem. O Ian McGregor está fantástico, maravilhoso. Esse homem é tudo, ele é perfeito. E eu gosto também porque ele junta muitos outros homens contra muitas mulheres, eu acho que isso dá um toque especial ao filme. Eu acho que, de uma forma geral, Aves de Rapina é tudo que eu estava esperando e muito mais. Eu me surpreendi muito positivamente com o filme. Vocês vão falar assim, ai, nossa, mas esse filme precisa ser o melhor filme. Não. Ele é um filme excelente, ele é um filme extremamente bem dirigido, extremamente bem atuado, bem produzido, fotografia linda, trilha sonora impecável, momentos maravilhosos, tipo a Harley cantando Diamonds Are a Girl Best Friends, tipo... Ai, olha, obrigada pelos mimos, DC, porque realmente esse filme foi tudo. Eu gostei muito, 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 muito mesmo. Eu acho que ele já entrou na minha lista de filmes de super-herói favoritos. Eu mal posso esperar pra ver o que as Aves de Rapina tem reservado pra gente no futuro e, claro, em ver a Harley de volta em Esquadrão Suicida 2, que já está em produção, né, inclusive nas mãos do James Gunn, então vamos ver aonde isso vai parar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da minha crítica de Aves de Rapina, deixa aqui embaixo as suas expectativas para o filme, o que vocês estão mais ansiosos pra ver, pra acontecer, pra tudo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!